the master plan. You want to talk about the master plan? O Plano Mestre. Você quer falar sobre o Plano Mestre? Pois é. Bem, Jared Kushner revelou o Plano Mestre para Gaza, também conhecido como o Plano do Mestre. Ele fez isso em Davos, o encontro das elites globais, e essa é a criação do chamado Conselho da Paz, que é chefiado por Donald Trump com a bênção do Conselho de Segurança da ONU. Porque lembre-se, em uma reunião recente do Conselho de Segurança, Rússia e China não vetaram uma medida que basicamente torna Trump o líder de Gaza para sempre. Mesmo depois de deixar a Casa Branca, ele ainda será o chefe do chamado Conselho da Paz. E então Jared Kushner revelou o chamado Plano Mestre para Gaza, enquanto pessoas continuam sendo mortas todos os dias por bombas israelenses, enquanto pessoas continuam sofrendo por falta de comida e abrigo, tudo bloqueado por Israel, enquanto bebês continuam morrendo de frio. Jared Kushner foi a Davos e nos apresentou esse plano mestre distópico. This dystopian master plan. This is Jared Kushner, who Este é Jared Kushner. Ninguém o elegeu, ele não é membro do governo dos Estados Unidos e não ocupa nenhum cargo oficial. Ele é simplesmente o filho de um bilionário sionista judeu que Trump perdoou, que era, ao que parece, um parceiro de negócios de Trump, e agora é seu genro por meio de Ivanka. Assim, ele passa a determinar o futuro da população há muito tempo sofrida de Gaza por meio de seu plano mestre, como ele mesmo o chama. Então fizemos um plano diretor. Trouxemos, acho que a Kir Gabay, que é um dos desenvolvedores imobiliários mais bem-sucedidos e uma das pessoas mais brilhantes que conheço. Precisamos realmente prestar atenção nele. Ele está aqui para fazer isso sem fins lucrativos, realmente por causa do coração dele. Ele quer fazer isso. E desenvolvemos maneiras de reconstruir Gaza. Gaza, como o presidente Trump vem dizendo, tem um potencial incrível. E isso é para o povo de Gaza. Dividimos em zonas. No começo estávamos brincando com a ideia de dizer vamos construir uma zona livre e depois teremos uma zona do Hamas. E então dissemos, sabe de uma coisa? Vamos simplesmente planejar para um sucesso catastrófico. Nós, o Hamas, assinamos um acordo para desmilitarizar. É isso que vamos fazer cumprir. As pessoas nos perguntam qual é o nosso plano B. Nós não temos um plano B, temos um plano. Assinamos um acordo e todos estamos comprometidos em fazer esse acordo funcionar. Há um plano principal e vamos executá-lo em fases. No Oriente Médio, eles constroem cidades de 2 ou 3 milhões de pessoas em apenas alguns anos. Então, algo assim é perfeitamente viável se fizermos acontecer. Assim, Rafah começará com muitas moradias para trabalhadores. Achamos que isso pode ser feito em 2 ou 3 anos. Já começamos a remover os escombros e a realizar parte da demolição. E então Nova Gaza pode ser um lugar de esperança, um destino com muita indústria, onde as pessoas realmente possam prosperar e ter ótimas oportunidades de emprego. Uma vez que isso começar a acontecer, acreditamos que deve haver pleno emprego e oportunidade para todos ali. Temos muitos dados sobre o que pode ser feito e acreditamos que isso realmente dá ao povo de Gaza a chance de viver suas aspirações. Mas tudo começa com segurança e tudo começa com governança. Uma observação final, direi apenas sobre o Conselho da Paz. Todo o trabalho que estamos fazendo basicamente estuda as melhores práticas de todo o mundo. Estamos observando quem faz a melhor educação, quem oferece o melhor atendimento de saúde. Nada disso é propriedade intelectual secreta. Tudo é propriedade intelectual que o Conselho da Paz vai tornar pública. E queremos incentivar todos os países a seguir essas melhores práticas. Muitas das coisas que o presidente Trump está fazendo na América, se estão funcionando, todos nós deveríamos copiá-las. E se encontrarmos o que está funcionando em outros países, deveríamos copiar isso também. O que o Conselho da Paz poderá fazer, se tivermos sucesso com Gaza, é realmente mostrar como implementar a paz. Algo sobre o qual, quando fechamos este acordo, não encontramos muita experiência ou conhecimento. Então, à medida que criamos esse sistema, esperamos poder documentar esses aprendizados e torná-los disponíveis para qualquer outra pessoa que queira usá-los no futuro. Desmilitarização.
Isso é algo que estamos começando agora. Temos um novo governo em Gaza. Esse governo trabalhará com o Hamas na desmilitarização para realmente levar os princípios acordados no documento à próxima fase e esperamos que isso seja bem-sucedido. Sem isso, não podemos reconstruir. Portanto, se o Hamas não se desmilitarizar, isso será o que impedirá Gaza e o povo de Gaza de alcançarem suas aspirações. E isso é muito importante. Nos próximos 100 dias, vamos manter o foco total em garantir que isso seja implementado. Continuaremos concentrados em ajuda humanitária e abrigo, mas também em criar as condições para avançar. Então, obrigado. O ponto final que quero destacar é que isso só é possível graças ao trabalho de tantas pessoas e à grande liderança do presidente Trump. Mas muitos de vocês têm perguntado como podemos ajudar. Os países têm sido incrivelmente generosos. Faremos a primeira conferência em algumas semanas em Washington, onde anunciaremos muitas das contribuições vindas do setor privado. Haverá oportunidades de investimento incríveis. Sei que é um pouco arriscado investir em um lugar como este, mas precisamos que vocês tenham fé, invistam nas pessoas e tentem fazer parte disso. E por fim, quero dizer às pessoas da mídia e das redes sociais, este acordo só aconteceu porque trabalhamos com Israel, Turquia, Catar, Arábia Saudita e Egito. Quer dizer, todos trabalharam juntos. Trabalhamos com os Emirados Árabes Unidos, todos nós trabalhamos juntos para que isso acontecesse. Vejo muitas pessoas tentando aumentar as tensões, sabe? Criticando Israel ou israelenses criticando a Turquia ou o Catar. Apenas se acalmem por 30 dias. Acho que a guerra acabou. Vamos fazer o nosso melhor para trabalhar juntos. Nosso objetivo aqui é a paz entre Israel e o povo palestino. Todos querem viver em paz. Todos querem viver com dignidade. Vamos direcionar nossos esforços para apoiar aqueles que estão trabalhando para construir isso, como Ali e seu comitê. Vamos focar nas histórias positivas e apenas nos acalmar, começar um novo capítulo. Se acreditarmos que a paz é possível, então a paz realmente pode ser possível. Vamos continuar trabalhando todos os dias e precisamos da ajuda de todos vocês para isso. Mais uma vez, quero realmente agradecer ao presidente Trump por sua liderança em tornar isso possível. Isso não teria sido possível sem o seu comprometimento. Todos achavam que era impossível acabar com esta guerra, mas você nunca desistiu, nunca parou. Cada vez que havia um revés, você nos dizia para tentar mais, nos dava ideias diferentes. Já realizamos várias coisas que pareciam impossíveis em Gaza, e não há razão para que não possamos tornar ainda mais coisas impossíveis realidade. Então, de verdade. Então é isso. Um empresário judeu sionista do ramo imobiliário vai redesenhar Gaza como um campo de concentração biométrico, com o apoio ou consentimento daqueles que querem participar do esquema Conselho pela Paz de Trump, que exige um investimento de $1 bilhão. O modelo é baseado no logotipo do Conselho de Segurança da ONU, mas com asas douradas. Meu Deus. Então Trump está tentando substituir o Conselho de Segurança da ONU e criar um governo mundial trumpista. E Gaza? Então Gaza se torna a base desse governo mundial biométrico, sionista radical, da elite de 1%, incorporado por Trump, no qual os países precisam pagar para enriquecer Trump e seus aliados em troca de um assento à mesa. E Turquia e Catar concordaram. E Rússia e China não vetaram esse plano no Conselho de Segurança. E agora Putin está aderindo a ele. E a única condição de Putin, ao que parece, é que ele quer que os ativos russos congelados paguem sua taxa de adesão. Essa é a única preocupação dele. Quero dizer, como é que ninguém está boicotando isso me escapa completamente. A Espanha boicotou, mérito deles. Mas como alguém pode apoiar isso? Não há palestinos. Na verdade, o Conselho da Paz nem sequer menciona os palestinos em seu estatuto. E não há palestinos no chamado Conselho da Paz. É composto principalmente por sionistas, incluindo Benjamin Netanyahu, que foi convidado por Trump. E acredito que ele aceitou.
Sim, sim. E então, é o plano deles para Gaza em si. Bem, talvez cheguemos a isso. Mas é realmente cada fantasia distópica condensada em uma só. Quero dizer, é exatamente isso aqui. E o fato de que eles querem fazer isso em algo que é essencialmente uma vala comum, construir novos campos de concentração dentro de um campo de concentração que eles destruíram. Você realmente não conseguiria inventar algo tão infernal, mesmo tentando. Em 1948, entre aspas, Israel foi criado. Os palestinos foram submetidos à Nakba. Foi então que toda a infraestrutura da ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial foi estabelecida, incluindo a ONU, o modelo do Conselho de Segurança, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Convenções de Genebra, sendo desenvolvidas dentro desse arcabouço internacional. E ainda assim, a ONU voou pela criação de Israel. Um dos crimes mais vergonhosos da história moderna. E agora, tudo se fecha em um ciclo completo após o Holocausto de Gaza. De um holocausto a outro, a ONU está sendo ultrapassada pelo governo mundial trumpista, conhecido nos termos mais orwellianos possíveis como um Conselho da Paz, com o consentimento de importantes atores regionais. E vamos voltar a Gaza, onde veremos o plano mestre em detalhes. Mais uma vez, quero enfatizar isto. Este é um mapa de Gaza, mas ele pode chegar a um bairro perto de você se permitirmos que isso aconteça. Este é um modelo para a humanidade criado por nossos senhores da Guerra de Iá. Aqui está como o mapa se parece. Você pode ver que o amarelo indica onde viverão os chamados não-pessoas. Os refugiados, não pessoas. As áreas marrons são para complexos industriais e centros de dados. Depois há uma estrada ao lado para rodovias e transporte local. Parques, agricultura e instalações esportivas estão mostrados em verde. Há um porto que parece bem bom e um aeroporto. Mas tudo fica no sul. No norte, aquela zona marrom, são os campos de refugiados que Israel apagou do mapa. Jabalia, Beit Hanun, cidade de Gaza, tudo foi reduzido a um espaço minúsculo. Há um parque no meio da cidade de Gaza para encolher as áreas residenciais. E aqui está uma análise bem interessante do que esse mapa significa, feita por alguém chamado Hamza Tar. O rosa é onde vivem os ricos. O amarelo é para a força de trabalho. Os escravos que vão trabalhar nos data centers e nas fábricas. Então, um pouco mais, se puder. Sim, é uma tentativa de encobrir e normalizar a ocupação israelense. Veja essas áreas brancas aqui, são as que fazem fronteira com Israel. Israel ganha essa enorme zona de amortecimento. Não há fronteira com o Egito. Então o corredor Filadélfia é completamente controlado por Israel. Eles estão mudando os limites de Gaza City para Khan Yunis e Rafah, no sul. A população de Gaza City é atualmente a maior, mas isso vai se inverter, porque Gaza City é o centro da classe média em Gaza, além de abrigar as instalações administrativas. Os polos industriais significam dependência da cadeia de suprimentos israelense. A eletricidade pode ser cortada sempre que Israel quiser. Rafah e Khan Yunis estão sendo planejadas como cidades atraentes para deslocar os palestinos de Gaza City em direção ao sul. Isso também vai deslocar os palestinos em direção ao Egito e, no fim das contas, expulsá-los. O novo porto foi transferido para Rafah para ficar ao lado da área ocupada por Israel. É um porto controlado por Israel. Depois, há uma marina para os ricos, uma ilha para investidores ou governantes abastados viverem afastados da população. Isso está na seção 10. Então é isso. Quero dizer, basicamente é uma cidade inteligente gigantesca, controlada biometricamente. E agora, como Aaron apontou, Gaza está sendo bombardeada. Vários jornalistas foram assassinados há 2 dias, enquanto cobriam uma cerimônia de uma fundação humanitária egípcia. Pessoas estão sendo mortas por tentarem voltar para suas casas do outro lado da chamada linha amarela, que fica nas áreas brancas daquele mapa, porque é lá que Israel está agora demolindo casas. E Jared Kushner se refere a isso em seu discurso. Ele diz: estamos limpando os escombros.
Estamos limpando os escombros. Israel está explodindo casas do outro lado da linha amarela para criar a base desse imenso campo de concentração biométrico conhecido como Gaza. É lá que vão construir a nova Rafah, que aparece nos mapas do plano diretor, a apresentação em PowerPoint do plano diretor e a nova Khan Yunis. Depois, eles vão avançar sobre as áreas controladas pela resistência em Gaza. Eles dizem que precisam desmilitarizar e desradicalizar para empurrar a população para esses campos. Basicamente, campos de escravidão de fato, reservas. Eles já estão lá, mas agora estão impondo esse mapa sobre eles. They're already there, but they're imposing this map on top of them. The Palestinians have never mattered. Their voices don't matter. Os palestinos nunca importaram. As vozes deles não importam. Não há palestinos no Conselho da Paz. Eles não existem como humanidade. Eles não existiam em 1948, quando a ONU votou, e não existem hoje. E isso é novamente um modelo que está vindo até nós nesse futuro tecno-feudal. E a única coisa que se interpõe entre ele e nós é a resistência palestina. A resistência palestina, representada por vozes assassinadas como a de Abu Obeida, sim, eu disse, eram os verdadeiros combatentes da liberdade da humanidade, enfrentando os Tony Blairs, os Larry Ellisons, os Jared Kushners e os parasitas do Golfo que querem lucrar com isso. Essa é a realidade. E sim, Tony Blair está no Conselho da Paz. O que podemos dizer sobre as figuras do Conselho da Paz? What can we say about the figures on the Board of Peace? The fact that Trump picked Tony Blair, it's almost if he wants O fato de Trump ter escolhido Tony Blair é quase como se ele quisesse fazer questão de insultar o povo do Oriente Médio, de esfregar na cara deles que ele é o senhor colonial, a ponto de nomear alguém que participou da invasão do Iraque, o que já resultou em milhões de mortes. Quero dizer, a arrogância, a soberba aqui, Trump colocando Tony Blair. Porque afinal, por que mais ele colocaria Tony Blair? Sim, ele tem conexões com todas as monarquias do Golfo, claro, mas ele está apenas demonstrando um desprezo enorme pelas pessoas em toda oportunidade que tem. E o fato de que Jared, novamente como você apontou, Jared Kushner, além de ser um americano judeu sionista, está, sabe, recebendo as chaves de Gaza, sem sequer ter um cargo no governo. Então quem é esse cara e por que ele está lá? Ele está lá porque coloca Israel em primeiro lugar. E essa é a mensagem. Se você quer ter um futuro, se quer conseguir sobreviver na sua própria terra, se você é palestino, precisa colocar as necessidades de Israel em primeiro lugar. E é isso que o plano do mestre faz aqui em Gaza. É também um sistema global de propina em múltiplos níveis. Para entrar no Conselho da Paz, você paga dinheiro a Trump, $1 bilhão. E logo abaixo de Trump está Jared Kushner, o intermediário, que tem essa empresa que recebe investimentos. É uma firma de investimentos que recebe dinheiro, por exemplo, do Fundo Soberano de Investimentos dos Emirados e de todos esses bilionários do Golfo. Ele quer lucrar com Gaza. E quem mais poderia lucrar com Gaza? Lá você vê todos esses data centers planejados para Gaza, a Oracle, os senhores da guerra da IA, e portanto eles precisam pagar a Jared Kushner para entrar em Gaza. Uma vez lá, podem lucrar com o genocídio dos palestinos, reconstruindo essa propriedade à beira-mar, entre aspas, reconstruindo. Larry Ellison está diretamente envolvido nisso. Sim, o dono do TikTok, cujo filho, David Ellison, pró-Israel e em contato próximo com o governo israelense, assumiu o controle da Paramount e entregou-os da CBS a Bari Weiss. A família Ellison está envolvida por meio de Tony Blair, porque eles estão financiando o Instituto Tony Blair. Acho que eles são um dos maiores doadores. Larry Ellison e a Oracle são. E é por isso que Tony Blair está por aí promovendo identificação digital e todas essas soluções tecnológicas de capitalismo de vigilância. Veja isso. É um trecho assustador que acredito aconteceu em uma conferência nos Emirados Árabes Unidos. Na verdade, chama-se Cúpula do Governo Mundial. Tipo, se eu fosse um cara da John Birch Society dos anos 1950, tudo isso de que estamos falando teria me feito perder a cabeça. Veja, isso é tão... Podemos parar de dizer distópico e orwelliano? Preciso de um sinônimo. Este é o Tony Blair, o réptil metamorfo, moldado a partir de Nicolae Carpathia,
o anticristo da série Deixados para Trás de Tim LaHaye. The Antichrist of Tim LaHaye's Left Behind series. Na vanguarda dessa revolução está a questão do que o governo deve fazer em relação à sua infraestrutura digital. Você sabe, identidade digital, centros de dados e assim por diante. E imenso que Marais precisa fazer. É Larry Ellison, da Oracle, o principal doador de Tony Blair. Unificar todos os dados deles para que possam ser consumidos e utilizados pelo modelo de IA. É preciso reunir todos os seus dados de saúde, seus dados de diagnóstico, seus prontuários eletrônicos, seus dados genômicos. O NHS no Reino Unido tem, você ouviu o que ele acabou de dizer, dados genômicos, uma quantidade incrível de dados populacionais, mas eles estão fragmentados, não são facilmente acessíveis por esses modelos de IA. Precisamos reunir todos esses dados que temos em nosso país e movê-los para uma única plataforma de dados unificada. Assim, fornecemos contexto. Quando quisermos fazer uma pergunta, já teremos dado ao modelo de IA todos os dados de que ele precisa para compreender nosso país. Esse é o grande passo, o elo que falta. Precisamos unificar todos os dados nacionais, colocá-los em um banco de dados onde sejam facilmente consumíveis pelo modelo de IA. E então, em séries shrinks, skleg necessermos. Conte-nos sobre, até mesmo dados genômicos, como aqueles que a 23andMe usa e potencialmente mais. Na verdade, se você for preso ou até mesmo detido por um dia, os oficiais tentam coletar seu DNA. Então, DNA, todos os seus dados, tudo centralizado em um só lugar, para que os senhores da guerra da IA possam acessar. Esse é o modelo da Palantir. A Palantir foi proposta como possível participante em Gaza, depois de ter participado do genocídio, fornecendo assistência de direcionamento à máquina de genocídio israelense. E eles estão no cúpula mundial de governos. Tá tudo sendo enfiado goela abaixo agora. O que eles querem. E Tony Blair, foi assim que ele conseguiu o assento, acho, no Conselho da Paz. Esse é o futuro. A única coisa que se opõe a isso, que pode complicar, é a resistência em Gaza, que está sendo pressionada a se desarmar e se mudar para campos de concentração biométricos, para fornecer seus dados genômicos, seus dados de DNA, para o centro de dados de EA de um mundo de Larry Ellison. O que me impressiona é que os palestinos em Gaza já são provavelmente a população mais vigiada do mundo. Mas sob esse plano, encontrariam novas formas de invadir a vida das pessoas e controlar tudo o que elas fazem. Por exemplo, para comer, para poder viver em um desses novos centros populacionais, seria preciso ceder seus dados. Todos teriam os olhos escaneados. De novo, desculpe, já virou um clichê, distópico. Mas eles querem, de alguma forma, aumentar a vigilância sobre uma das populações vigiadas do mundo.